Hélder Mendonça, ex-secretário-geral do partido Podemos. E disciplina partidária, o Conselho Central deliberou a suspensão do membro Hélder Mendonça enquanto corre o processo crime instaurado contra o mesmo, na senda da acusação pública de desvio de valores que faz o partido Podemos sem base, visando salvaguardar a integridade, a imagem e o bom funcionamento da nossa organização. É importante frisar que o compatriota Hélder Mendonça foi suspenso e não expulso. Ou seja, o compatriota continua membro do partido e a suspensão vai durar até o encerramento do processo crime movido contra o mesmo por crime de difamação. Foi igualmente deliberada na mesma sessão a retirada da confiança política do deputado Fernando John do cargo do segundo vice-presidente da Assembleia da República que exercia em representação do Podemos. Em substituição, o Conselho Central deliberou a sua substituição pelo deputado Carlos Tembe. A deliberação enquadra-se na necessidade de alinhamento político, disciplina institucional e reafirmação da autoridade dos órgãos do partido. Importa sublinhar que estas deliberações consubstanciam-se, sobretudo, na aplicabilidade efetiva dos estatutos e respeito às normas internas. Estas ações devem ser vistas como demonstrações claras de maturidade política e respeito pelos estatutos. Um partido forte constrói-se com regras claras, responsabilidade coletiva e compromisso com os princípios fundadores. O Podemos reafirma o seu compromisso com a democracia, com o Estado democrático de direito, com a defesa intransigente dos interesses do povo moçambicano. A nossa coesão interna sempre será a base da nossa força externa. Saímos da 11ª sessão mais organizados, mais determinados e mais unidos. Somos a alternativa política sólida, responsável e comprometida com o desenvolvimento de Moçambique. Quem ama o povo faz a vontade do povo. José, e o Podemos ainda recusou-se a pronunciar-se concretamente do que teria levado à suspensão deste indivíduo. Olhamos ainda neste partido, na sua 11ª sessão, que decorreu na Matola e que resultou na eleição do novo secretário-geral. Falando em conferência de imprensa, o Podemos confirmou que Caetano Mussakazi é o novo secretário-geral do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos. Realizamos com elevado sentido de responsabilidade e compromisso patriótico a 11ª sessão do Conselho Central do Podemos, um momento marcante na vida interna da nossa organização e no fortalecimento da nossa política. Esta sessão não foi apenas um encontro estatutário, foi um espaço de reflexão profunda, de avaliação do percurso trilhado e, sobretudo, de reafirmação dos princípios que norteiam a nossa luta. Democracia interna, transparência, coesão e responsabilidade perante o povo moçambicano. Como resultado deste processo democrático e deliberativo, o Conselho Central elegeu com 96% o compatriota Caetano Mussakazi para o cargo de secretário-geral do partido. No mesmo espírito de responsabilidade institucional e disciplina partidária, o Conselho Central deliberou a suspensão do membro Hélder Mendonça enquanto corre o processo crime instaurado contra o mesmo, na senda da acusação pública de desvio de valores que faz o partido Podemos sem base, visando salvaguardar a integridade, a imagem e o bom funcionamento da nossa organização. Foi igualmente deliberada na mesma sessão a retirada da confiança política do deputado Fernando John do cargo do segundo vice-presidente da Assembleia da República que exercia em representação do Podemos. Segundo o porta-voz, o cargo resultou da eleição que teve lugar durante a 11ª sessão do Conselho Central do partido, num processo que, segundo a organização, decorreu em conformidade com os estatutos internos. Caetano Mussakazi foi o único candidato apresentado no escrutínio.
E passamos a olhar para o setor da saúde relativamente à greve, onde a PSUSME ameaça fechar unidades sanitárias até sexta-feira, caso o governo continue resistindo sequer no que concerne ao pagamento do 13º salário e na melhoria das condições das unidades sanitárias no país. O número dos casos críticos reportados subiu de 700 a 1.116 óbitos, consequência direta de falta de atendimento, de escassez de cuidados básicos, da insuficiência de material médico e da ausência de condições mínimas de funcionamento. A PSUSME tem em sua posse fotografias e vídeos da situação em que se encontram as condições das unidades sanitárias, onde algumas unidades sanitárias, estamos a falar de algumas unidades sanitárias, hospitais, não, como o governo gosta dos hospitais centrais e provinciais, onde os hospitais provinciais e centrais, as pessoas internadas nas camas dormem duas na cama ou três na cama e outras a dormirem no chão. Temos publicado em nossas redes sociais apenas uma fração do imaginável que se vive nas nossas unidades sanitárias. O Sistema Nacional de Saúde apresenta os múltiplos indicadores clássicos de colapso. Reconhecer esta realidade não é atacar o Estado, é exigir responsabilidade e compromisso com a vida humana. É dizer, a responsabilidade por qualquer agravamento da situação da saúde recai diretamente sobre o governo e o Ministério da Saúde, que continua a negar o colapso evidente do sistema, a desonestidade institucional e manipulação da narrativa. O Ministério da Saúde afirma não possuir estatísticas consolidadas das províncias ou apresenta números que não correspondem à realidade vivida nas unidades sanitárias, porque na semana passada ouvimos alguém do Ministério da Saúde, que por mim nem devia estar lá quando já sai a dizer algumas unidades sanitárias estão a funcionar regularmente. O que um Estado não pode fazer, ou um governo não pode fazer, é dizer que algumas unidades sanitárias, e aquelas unidades sanitárias que não estão a funcionar, o que é que se faz com as vidas? É por isso que nós dissemos, quando existem estatísticas, levantam-se dúvidas legítimas sobre a sua veracidade e transparência. Negar a greve, minimizar os impactos ou exigir provas de uma crise pública amplamente divulgada é um ato de desonestidade institucional. O que se observa é uma tentativa sistemática de colocar os profissionais de saúde contra o povo, criar uma narrativa de normalidade, desviar o foco de má governação, de falta de planeamento estratégico. A associação, na nossa mensagem, continua a ser o diálogo sério, estrutural e orientado a resultados. Queremos soluções, não confrontos. Queremos reformas concretas, não discursos vazios. Queremos compromisso institucional, não negação da realidade. Conclusão, a crise que o país vive no setor da saúde não começou com esta greve. A greve apenas expõe o que já estava em estado de colapso. A responsabilidade é política e institucional. A responsabilidade é do governo, a responsabilidade é do Ministério da Saúde. Nós continuaremos firmes porque a luta pelas condições dignas de trabalho é lutar pelos serviços de saúde, é melhorar a vida do moçambicano, é desenvolver o país. E olhamos para uma denúncia anônima feita a partir de Pemba, onde dá conta de que as autoridades assim que dão conta de um esquema de exportação irregular de madeira no porto de Pemba, que poderá ter assim que causado ao Estado um prejuízo de pelo menos 200 milhões de meticais. Uma denúncia que chegou à nossa redação da tua televisão e teve acesso, portanto, tivemos acesso assim que a esta denúncia a partir da cidade de Pemba. Uma denúncia anônima a que a nossa redação teve acesso revela que 406 contentores de madeira terão sido exportados a partir de Pemba, em Cabo Delgado, sem a devida correspondência documental. De acordo com o documento, apenas 44 dos 450 contentores movimentados apresentaram autorizações de saída válidas, levantando sérias suspeitas de fraude aduaneira, evasão fiscal e crimes ambientais. A análise cruzou informações cruciais com o conhecimento de embarque, manifesto de carga e autorizações das entidades competentes. A discrepância encontrada aponta para a fragilidade ou manipulação do controlo aduaneiro no porto de Pemba.
Os manifestos indicam que os contentores transportavam touros de madeira em bruto, madeira processada e potencialmente espécies de exportação proibida pela legislação moçambicana, o que configura crime ambiental e tráfico ilícito de recursos naturais. Entre as empresas mencionadas nos documentos estão a Romaca Unipessoal Limitada e a SM Serviços Limitada. As declarações aduaneiras em causa terão sido emitidas em nome de Custódio Alfredo. O nome de Munir Abdul Gafur Kassamo é também referenciado no contexto declarativo, encontrando-se o empresário em parte incerta, de acordo com várias fontes dos corredores da justiça. A denúncia requer ainda a verificação do papel institucional de altos responsáveis do governo, incluindo o ministro da Agricultura, Roberto Mito Albino, o diretor nacional de Florestas, Imad Falumi, e o diretor de investigação da Autoridade Tributária, Stélio Gonçalves. O objetivo é investigar uma eventual falha de supervisão, omissão de controlo ou abuso de autoridade que possa ter facilitado as irregularidades. O documento alerta ainda para a possibilidade de reincidência, referindo que um grupo relacionado com a exportação de madeira terá sido responsabilizado judicialmente em 2022 por práticas semelhantes. O denunciante insta a Procuradoria-Geral da República, em coordenação com o CIS, a adotar medidas urgentes, incluindo a notificação das companhias de investigação para suspender a comercialização da carga, a localização dos contentores já exportados e a ativação de mecanismos legais e diplomáticos para a repatriação da madeira, caso se confirme a ilegalidade da sua saída. É um caso que levanta sequer suspeitas de exploração ilegal e irregular dos recursos. Portanto, olhamos agora para a zona norte do país, a província de Nampula, concretamente em Nacala, relativamente ao ano letivo 2026, onde o setor da saúde assegura que há condições para arranque deste ano escolar. O setor da educação assegurou que estão criadas todas as condições para o arranque do ano letivo sem registro de sobressaltos. Durante a cerimônia oficial, o diretor distrital dos Serviços de Educação, Juventude e Tecnologia, Alexandre Mariano Nakutua, afirmou que todas as escolas já foram alocadas o material escolar em falta, incluindo livros da 12ª classe. Estamos de parabéns para o 2026, porque conseguimos alocar a todas as escolas do distrito aquilo que é o essencial, o primeiro material como meio didático, e neste preciso momento estamos a receber no distrito o material que faltava, que é o livro da 12ª. Pedimos também aos encarregados de educação aqui presentes que continuem a fazer um acompanhamento muito forte dos nossos alunos para este ano. Por sua vez, o edil de Nacala, Farouk Momadi Nuro, declarou que o município está preparado para apoiar o setor, sobretudo na construção e reabilitação de infraestruturas escolares, garantindo colaboração institucional sempre que for necessário. A escola é o espaço onde se constroem sonhos, onde se formam valores e onde se prepara a geração que dará continuidade à transformação de Moçambique e, em particular, de Nacala. Cada sala de aula representa uma oportunidade, cada professor um farol de conhecimento, cada aluno uma promessa viva de um futuro melhor. Caro munícipe, reafirmamos o nosso compromisso de continuar a apoiar o setor da educação dentro das nossas competências, promovendo melhores condições nas infraestruturas escolares, incentivando a participação da comunidade e reforçando parcerias que contribuam para a qualidade do ensino. Na mesma ocasião, o administrador de Nacala manifestou expectativas e apelou aos alunos que respeitem os professores dentro ou fora da escola. O dirigente acrescentou ainda mais que a cidade de Nacala recebeu um total de 93.550 livros destinados às primeiras classes, terceira, quarta, sexta classes, dentro do universo de 189.500 exemplares planificados para as primeiras e sextas classes. A abertura do ano letivo é um evento
é que os principais atores do processo educativo, nomeadamente professores, alfabetizadores, alunos, formadores, alfabetizantes, formandos, pais ou encarregados de educação, gestores e autoridades de diferentes níveis do setor de educação, governo e parceiros, unem-se com o objetivo de criar condições condignas para que o ano letivo inicie, decorra e termine da melhor forma, com os objetivos e os resultados pré-definidos e alcançados. No âmbito do livro escolar de distribuição gratuita, para o presente ano, o Distrito recebeu e alocou às escolas primárias cerca de 93.550 livros da primeira, terceira, quarta e sexta classe, dos 189.500 planificados da primeira a sexta classe. Aproveitamos este momento para apelar a todos os alunos e aos pais encarregados de educação para a sua melhor conservação. Quanto aos nossos queridos alunos, esperamos de vós, neste presente ano, muita dedicação nos nossos estudos, obediência aos professores no recinto e fora da escola, assiduidade e pontualidade na escola e sala de aulas. Reiteramos o compromisso do governo de Moçambique, que é de garantir a todos os moçambicanos uma educação, investigação e cultura que são vetores fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Com estas palavras, caros participantes desta cerimônia de abertura, quero, em meu nome pessoal, em nome da população do Distrito de Nacala e em nome do governo do Distrito, declarar solenemente aberto o ano letivo de 2026. A cerimônia oficial da abertura do ano letivo teve lugar na Escola Secundária de Nacala e contou com a presença de alunos, professores, encarregados de educação, marcando simbolicamente o início das atividades escolares na cidade portuária de Nacala, reforçando o compromisso das autoridades com a qualidade do ensino em Moçambique. E as autoridades garantem prontidão nas escolas. Ainda no setor da educação, olhamos para a Escola Secundária Geral de Nhamatanda, concretamente em Sofala, a qual foi inaugurada pela Sua Excelência Daniel Francisco Chapo e considerada a maior escola secundária do país, esta que conta com mais de 65 salas de aulas. O presidente da República, Daniel Chapo, inaugurou este sábado a Escola Secundária de Nhamatanda, a maior de Moçambique no município de Nhamatanda, província central de Sofala. Orçada em cerca de 3,7 milhões de dólares, valor proveniente da Fundação Zushi, a inaugurada Escola Secundária de Nhamatanda anexou 36 novas salas de aulas na antiga escola secundária com o mesmo nome, que tinha 30 salas, reconstruídas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Compatriotas do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora, a escola que acabamos de inaugurar carrega uma história. Foi fundada em 1995. Nasceu com apenas 4 salas de aulas modestas. Surgiu como resposta à necessidade de dar continuidade aos estudos dos jovens que terminavam o ensino primário em 1995. Muitos dos quais eram obrigados a percorrer longas distâncias para estudar nos distritos vizinhos, porque aqui em Nhamatanda não havia o ensino secundário, nem uma escola secundária. Discursando durante a cerimônia que teve lugar no município de Nhamatanda, Chapo disse que a inauguração não é apenas cimento e tijolo, mas sim capacidade, conhecimento e uma extensão dos moçambicanos resilientes. É importante contar esta história para as pessoas perceberem o progresso que este país está a registrar. Foi um gesto de visão, de compromisso e de esperança do povo de Nhamatanda. Um cidadão estrangeiro respondeu ao apelo do governo e construiu as primeiras salas de aulas e a residência para professores. Mas foi a população de Nhamatanda que deu a vida à escola. Daí a importância do Conselho de Escola
que lá mais para diante também vamos explicar o conceito, que é para as pessoas perceberem melhor. Por isso, foram os alunos que o transformaram, portanto, estes pontos que transformaram em um instrumento de ascensão social aqui no distrito de Nhamatanda. Ao longo dos anos cresceu e introduziu o segundo ciclo e salas especializadas. Após o impacto do ciclone Idai, beneficiou de reabilitação significativa esta mesma escola, com salas precárias. O chefe do Estado acredita que investir na educação é estratégia e uma opção política do Estado em preparar o futuro e explicou de seguida que a independência econômica do país começa na escola, afirmando que não haverá industrialização robusta sem ensino secundário forte. Hoje, inauguramos um complexo moderno com salas de aulas, laboratórios, biblioteca, sala de informática, bloco administrativo e campo de futebol. Mas o que inauguramos aqui não é apenas cimento e tijolo, como dizia aqui Dino Foi. Inauguramos capacidade, conhecimento, a ascensão de um povo, esperança, resiliência e inauguramos o futuro do povo moçambicano. Entre as 4 salas de 1995 e as 36 salas de hoje, há mais do que números. Há gerações que passaram por aqui. Há sacrifícios, há resiliência. Mas Nhamatanda permaneceu porque o espírito do nosso povo é maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer cheia, maior do que qualquer ciclone, maior do que qualquer seca, maior do que qualquer vento, maior do que qualquer chuva. Permaneceu porque Moçambique aprendeu que cada calamidade é também um momento de reconstrução infraestrutural e reconstrução moral. Sofala passa a liderar igualmente na maior escola primária do país, do Esturo, com 46 salas de aulas. E uma infraestrutura orçada a 3,7 milhões de dólares. E com esta nota informativa, convido-se, caríssimo telespectador internauta, a acompanhar